e te ensina mais. Eu já vou começar. Você vai aprender a fazer um cachepô com um bloco de concreto e vender. E ó, ganhar uns trocos aí para ter um dinheirinho a mais. Quem vai ensinar é a Ângela Ferraz, é a nossa primeira pauta de hoje. Tudo bem, Ângela? Tudo, e Boa você, tarde. Claudete? Deixa eu dar uma olhadinha aqui na frente no que você tem, que tem uma flor de maio ali, ó. Já estamos em junho, mas ela tá toda linda. Que linda a flor de maio. Tem orquídea e várias outras suculentas aqui em cima. E dá para você plantar o que quiser? Verdade, Claudete. Ficou bonito, tudo bloco, ó. A gente sempre está falando sobre sustentabilidade, Certo. reciclar, reutilizar. Então, termina uma obra, a gente sempre fala, né? O que vou fazer com aquilo? Sempre sobra alguma coisa. E aí a gente deu um desfecho. Bom, olha que ideia bacana aí para você fazer, até para vender. Porque um bloquinho a pessoa te dá por aí. Verdade, olha. O que eu fiz primeiro? Eu coloquei um EVA embaixo, justamente porque tô pensando... Segura ainda, Ângela, não mostramos. Quer dizer, mostramos muito de longe para você ver direitinho. Tá aqui, ó. Tá vendo, ó? Você colou? Sim, colei um EVA porque eu tô pensando, se eu colocar em cima de uma mobília, né, de uma cerâmica, pode arranhar porque o bloco, ele é dantesco, ele é mais rústico. Então, só tomar um pouquinho de cuidado e pronto. Limpa o excesso de resíduo que tem dentro do bloco e ele se torna aqui a minha base... para nossa proposta. O que eu fiz, Claudete? Primeira etapa, eu vou aplicar um primer acrílico. Por que um primer acrílico? O bloco, ele tem partículas, então ele acaba soltando essas partículas e estragando o meu trabalho. Então eu vou aplicar internamente, ao redor, por quê? Tem de toda cor esse primer, não? Então, o primer, eu tô usando uma cor tabaco pelo fato do efeito que nós vamos ensinar necessitar dessa base. Tá. Então eu vou dar Mas tem de outros tons? Sim. Tá. Você pode aplicar... Escolher. Isso. Dei uma demão, vou aplicar em toda a peça. Eu só não vou aplicar no fundo. O fundo a gente não vai revestir. E lá dentro, você aplica só na... Só na borda. No começo. Porque eu tenho que deixar... Por terra? Não tem necessidade. Tá. Então, vamos lá. Primeira etapa, ok. E a ideia é muito bacana, Claudete. Olha, a minha peça, o único inconveniente é o peso. 12 quilos, né? Não precisa dispensa academia, mas vale super a pena. Então, o que eu fiz? Ele já está todo... é o tipo da jardineirinha boa que o vento não derruba, né? Verdade. Você pode simplesmente pintar, mas... Vou mostrar dentro como ficou aqui, ó. Ela fez só o começo, porque lá vai ter terra, né? Lógico. Você pode simplesmente pintar um bloco, mas vamos combinar que não é a nossa ideia, né? Ele vai ficar muito simplesinho. Então, a gente quer deixar ele um pouquinho mais sofisticado. Aqui descolou um pouquinho, mas tudo bem. Bom, lembra da técnica que nós ensinamos na pauta anterior, que falava sobre texturização de parede, um efeito madeira? Sim. Então, a mesma técnica que eu utilizo numa parede... É a que tá lá, não é? Sim. Dá a impressão que é uma madeira, não é? Aqui, ó, nessa placa, tá vendo, ó? Nesse cavalete que a gente montou aqui, parece madeira, não parece? Parece, mas não é. Tá vendo? Tudo é possível, não é? Sim. Com essa técnica aí. Aí, que material você tem, Angela? Eu tô usando uma massa chamada Texturato Madeira. Essa cor é a cor do Texturato, que é uma cor já padrão, chamada Amadeirado. E como eu vou trabalhar com plantas e o elemento madeira tem tudo a ver, eu achei que tornaria mais sofisticado o meu tijolo se eu usasse esse efeito. Certo. Então, o que eu vou fazer? É como se o mesmo processo de aplicar numa parede. A gente sempre não está usando uma desempenadeira de aço? Sim. A gente também vai usar aqui. Eu posso tirar o excesso. A dica é, se você for aplicar dessa forma em cada um dos lados, você vai demorar 4 dias, porque cada um dos lados, né, vai demorar em torno de 12 a 24 horas para secar. Então, você pode colocar 4 copos e colocar o tijolo em cima. Aí você vai revestindo ao redor. Tá, já faz tudo. Sim. Ou pega um outro tijolo, não é? Um tijolo baiano, qualquer tijolo. Claro. E põe ele em cima, ergue o bloco.
Então, a nossa ideia é fazer um efeito de madeira. Aqui vai 24 horas. Não, aqui a gente desempenou a massa como se fosse uma parede. Tá. Parte do princípio que é uma parede. Tá. Nós vamos criar o efeito da madeira. Já. Sim. O efeito anterior que nós ensinamos era uma coisa mais sutil, mais básica. Aqui a gente deu uma aprimorada. Tá bom. Pensa num tronco de madeira. Tá. Sabe aquele galho mais robusto? Sei. Quando a gente corta aquele galho, mostra um nó. Sim. E o centro da madeira é um pouquinho mais sutil, né? Então a gente vai tentar remeter a ele, né? O que eu fiz? Eu estou utilizando aqui um pincel com sardas mais grossas, mais rígidas. Então eu vou pressionar na minha massa e vou girar, mas eu vou girar diferente agora. Eu vou fazer um movimento mais ovalado. E na medida que eu vou girando, eu tiro o excesso, volto na massa de forma ovalada, sem muito ritmo, e vou abrindo. Como se fosse nó na madeira. Sim. E esses riscos que vão sendo criados pelo pincel, dá realmente o recorte, não é? Aquela impressão que você quebrou um galho. Bom, fiz o meu nó. Para dar, né, um aspecto mais de tronco, eu vou aproveitar o mesmo pincel e ao mesmo tempo que eu removo as rebarbas da massa, eu também crio um efeito. Essas ranhuras como se fosse da madeira. Sim. Aí, o que a gente pode fazer? Eu uso sempre ou palito de churrasco ou um próprio pincel que você tenha. Nesse caso, eu usei um pincel com a pontinha não tão grossa, mas não tão fina. E eu vou riscar. Você não precisa de... Tá vendo? O que você precisa até aqui? Nada, Você inventa. Né? Inventa, olha. Eu vou fazer os veios da madeira. Você sutilmente desliza. Ah, eu quero um veio mais grosso. Eu inclino o pincel. Aí, olhando assim, pensa assim, né? Nossa, que estranho. Quando a gente dá o reagente, Claudete, é outra coisa. Muda tudo. E é imitar a natureza. Sim. E outra, eu acho que é bacana, quem gosta de fazer isso, observar. Olha, se você tiver uma árvore próximo no quintal de casa, observa. Quando você observa, eu acho que aquilo fica mais nítido na sua mente e você consegue replicar. Até aqui tudo bem. Até aqui tudo bem. Posso virar um pouquinho? Sim. Nossa, que tijolinho pesado. Aí dá pra você ver direitinho as ranhuras que ela fez. Aqui nesse começo o nó, né? Imitando o nó. E agora? Seca. Agora Não, peraí. Deixa aí. Vai secar? Vai, eu vou precisar de 24 horas para secar por igual. E eu vou voltar com a Ângela Ferraz, que hoje abre o nosso programa. Olha que lindos! Ensinando a transformar um bloco de concreto num cachepô. Gente, não é vaso, ele não é furado, é um cachepô para você colocar os seus vasinhos, entenderam? Então vamos lá. Aqui eu já tenho a minha massa pronta, Tá. aplicada. Apliquei ao redor. E já sequinha. E sequinha. E detalhe, olha, continua o fundo com o EVA, mas o fundo cru. Porque a água tem que vazar, concorda? Não, a água não vaza nele, né? Não. É cachepô. Você pode usar tanto como cachepô, como também para plantar. Então, mas se for para plantar, eu tenho que fazer um furo lá embaixo, né? Não precisa, porque o bloco, ele é poroso. Ele consegue vazar? Então, posso usar como vaso? Acabei de falar que não, quero um cachepô. Então, retiro o que eu disse. Dá para usar diretamente como vaso também. Vaso ou cachepô. Nós estamos ensinando o cachepô, mas dá para fazer como vaso. Tranquilamente. Bom, reagente. É aqui que está o pulo do gato. A gente desenhou a peça, né? Fizemos os desenhos. E agora o reagente é que vai dar a impressão realmente de madeira. Aqui eu estou usando a cor jatobá. Então, o que eu vou fazer? Eu começo pelas bordas, pelas laterais, porque o meu vaso pode ser ou ficar no nível da borda, ou ele pode descer um pouquinho. Então, a gente tem que dar esse truque aqui para não aparecer. Certo? Então, eu vou aplicar ao redor. E esse é só uma demão, Ângela? Só uma demão. Se você achar que está muito forte a cor, você vem no pincel, deixa um potinho de água próximo e, ó, estica. Tá ainda escuro? Não tem problema, vai diluindo. Você que vai dosar a intensidade. E aí é com água, né? Com paninho que você faz
Nesse caso, eu usei direto com água, porque não é uma parede. Se fosse uma parede, o paninho. Aqui, lembra das ranhuras, o nó? Assim você não dá R$1, né? pelo aspecto, assim você não dá muita coisa. Mas agora o reagente, ele vai dando a vida. No nó, para aprimorar a técnica, no nó eu deixei ele mais sutil a cor, eu deixei ele mais claro, mais clarinho. Então você vai aplicando, eu tenho já uma quantidade no pincel e eu vou distribuindo no nó. Não tem segredo, tem, Claudete? Não. Olha só, aquela... E esse é o tabaco, né, que você falou? Essa cor é o jatobá. Jatobá. O tabaco eu usei primeiro. Para mostrar mais as ranhuras, para ficar mais intenso. E tem quantas cores? A princípio, 12. Remetem direto à madeira. Cada cor remete à madeira. Então aqui, olha, tô espalhando. Você tem dado cursos, não? Palestras? Tenho, Claudete. Julho agora tá intenso. Mês de férias, né? O pessoal aproveita também. Sim. Julho, dia... Posso falar? Pode. Dia 6 de julho, em Tatuí, já tem uma turma formada, né? Estamos montando. Semana já, né? Pois é, então. Uma turma e a gente vai falar do passo a passo, vai ensinar bastante coisa assim. Legal. Com mais riqueza de detalhes. Você pode ligar para os contatos que eu tenho aqui, são 11 São Paulo, 981 17 1084. 981 17 1084. Ou no Textura e Companhia, Textura e Cia, como tá aí no vídeo, .com.br também dá para se informar, né, Angela? Para fazer a reserva. Aqui eu já apliquei por completo na minha peça. O ideal é estar em cima de alguma coisa para a gente pintar todo ele. E agora eu vou entrar com o reagente canela preta. É um tom de preto com um toque sutil do marrom. Então eu começo no nó, no centro do nó. E como ele ainda está carregado, eu estico nas outras laterais. Só para não ficar tudo igualzinho, né? Não, para dar aquele ar assim nuances diferentes também. Sim. E aí eu vou abrindo no nó. Você vê que quase eu não uso, mas sem ele não fica tão real. Usa bem pouquinho. Agora, sabe uma coisa que eu estranhei ali? Você colocou aquele pincel com reagente lá na água e não manchou a água, não? Você vê? Incrível, né? Tudo aqui de olho na aguinha, a aguinha tá limpinha lá. E ela molhou na água, passou aqui. Legal, não é? É muito legal, porque ela só umedeceu, mas não manchou a água. Aí você vai distribuindo, você vai reforçando os veios da madeira e você vai espalhando. Como o meu reagente, a jatobá ainda tá úmido, eu consigo, olha, mensurar. Tem que fazer isso com ela úmida, então. É o ideal, porque aí as cores se unem, né? Aí, eu terminando a minha peça, é claro que você vai fazer ela por inteiro, deixar ela bonitinha. Aí entra a parte do cachepô, Claudete. Ou você planta, então. Você utiliza como um cachepô, ou fica você coloca... também. Eu acho que fica um charme. Se o vaso fosse menorzinho, ele poderia descer um pouco mais. Tá lá, né? Deixa eu ir lá na frente e mostrar de novo que essa flor aqui tá linda, não? Você sabe que eu comprei uma também, é natural, olha que linda. Tava carregadinha de botão. Tá aqui, ó, flor de maio ou orquídea. Pra orquídea ficou muito bonito, né? A bromélia. E você colocar um pó de serragem em cima, não é? Isso, uma casca de árvore. Uma casca de árvore e fica linda. A bromélia também ficou maravilhosa aqui, ó. Eu adoro bromélia, sabia? Também, sou super fã de bromélia. Também. Eu achei uma pena quando começaram a criticar as bromélias por causa da dengue, até que pararam. Porque, na verdade, é você que tem que cuidar, mas não culpar uma flor tão linda como a bromélia de acúmulo de água e proliferação do mosquito. Nada disso. Vamos cuidar direitinho. Agora, um bloco que você pegou por aí, pegou, que eu digo, pediu, pegou, né? Sobrou. Que sobrou e sempre sobra de alguma construção que você vai fazer e que você transforma dessa maneira tão bonita e pode vender ou deixar a sua casa muito mais linda. Então, ó, para saber dos cursos
endereços da Ângela por todo o Brasil. O próximo é Tatuí, que você falou, não é? São Interior Paulo. de São Paulo. É 11, o código de área, 981 17 10 84. Obrigada, Ângela. Abaixa aí pra ganhar. Beijo da Clau. Um beijo pra você. Para.